Boa noite, irmãos e irmãs. Boa noite. Graça e paz a todos. Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Isaías, capítulo 21. Isaías, capítulo 21, versos 11 e 12. Sentença contra do mar. Gritam-me de Seir: guarda, a que hora estamos da noite? Guarda, a que horas? Respondeu o guarda: vem amanhã e também à noite. Se quereis perguntar, perguntai. Voltai, vinde. Ainda, carta aos Romanos, capítulo 13. Romanos, capítulo 13, verso 11 em diante. E digo isto a vós outros que conheceis o tempo. Já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta noite e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Andemos dignamente como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em impudicícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. E ainda, texto que nós vamos começar a considerar hoje, Mateus 24. Mateus 24, apenas os três primeiros versos. Tendo Jesus saído do templo, ia-se retirando, quando se aproximaram dele os seus discípulos, para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, e lhe pediram: dize-nos, quando sucederão estas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? Vamos orar e entregar esse tempo diante do Senhor. Pai querido, graças te damos, Senhor, por mais uma vez aqui reunidos, com tua palavra aberta. Dependentes somos, Senhor, do teu Espírito, que o Senhor possa nos ensinar, que o Senhor possa trazer uma palavra pontual a nós, Senhor. Nós não queremos de maneira alguma entrar em especulações, nós não queremos ter nossa mente cheia de coisas que às vezes vão acabar nos atrapalhando. Nós queremos de fato aquilo que o Senhor quer nos ensinar nessa noite, nos confrontar, que nós possamos ter percepção espiritual, discernimento, Senhor, compreender de fato a que hora da noite nós estamos, Senhor, compreender que de fato vai alta noite e vem chegando o dia, compreender que de fato não há mais tempo para nos distrairmos, Senhor, que é necessário cortarmos imediatamente a fonte de sustento para a carne, compreender a seriedade, Senhor, a seriedade do que significa se preparar para encontrar contigo, Senhor. Então nos ajude, fale conosco diante da mesa, Senhor. A tua mesa traz justamente o anúncio dessa verdade, de que o Senhor que vive retornará, de que o Senhor que vive voltará para os seus e os buscará para si mesmo, Senhor. Então essa é a nossa expectativa, de que um dia teu rosto, que há tanto estivera oculto dos seus, se mostrará outra vez a este universo, Senhor. Nós o veremos como o Senhor é. Bendito é o Senhor, essa é a nossa esperança. Em nome de Jesus, amém. Amém. Então, irmãos, eu disse para vocês no primeiro momento que nós estivemos em torno desse assunto, que nós íamos considerar um pouco a respeito desse sermão
do Monte das Oliveiras, aqui o capítulo 24 e 25 de Mateus. Esses capítulos são muito considerados pelos comentaristas, pelos nossos irmãos mesmo que têm tido encargo, mas nessa linha escatológica. Não é o meu encargo para essa noite, não será também para os próximos momentos. Eu não vou entrar por essa linha, os irmãos vão entender o que o Senhor depositou no meu coração. Então, eu não vou estar ocupado com eventos, não vou estar ocupado com ordem de eventos, nem entrar em nenhum tipo de especulação. Cada um tenha, né, sua posição diante do Senhor e viva de acordo com essa luz que tem tido, né, com essa posição. Eu vou entrar naquilo que é comum a todos nós e a qualquer tipo de linha que o irmão siga a respeito das últimas coisas. E o que é comum a todos nós é a necessidade de nos prepararmos para encontrar com o Senhor. Isso é comum a todos nós. Se você crê, irmão, que a igreja vai ser arrebatada antes, se ela vai ser arrebatada depois, se ela vai ser arrebatada em mais de um momento, em todas essas linhas, é comum a todos nós a necessidade de nos prepararmos para encontrar com o Senhor. Então, quando nós pensamos na mesa do Senhor, eu disse para os irmãos que há um aspecto duplo que a mesa ministra a nós. O primeiro aspecto é que Paulo trata na carta à igreja de Corinto. Ele vai dizer que nós, quando celebramos a mesa do Senhor, nós anunciamos a sua morte até que ele venha. Então, o primeiro aspecto é o aspecto do anúncio da obra do Calvário do nosso Senhor. A obra que envolve a sua morte e ressurreição. Então, esse é o anúncio da obra cumprida. Nós olhamos para trás e nos regozijamos e celebramos e nos alegramos em torno da mesa por conta da obra realizada pelo nosso Senhor no Calvário. Obra essa que é eterna, ela é perfeita, ela é suficiente e ela não carece ser repetida. É justamente isso que nós estamos vendo na carta aos Hebreus, né? Aquela carta maravilhosa que nos dá um tremendo vislumbre do nosso grande apóstolo e sumo sacerdote. Esse que entrou por nós na presença de Deus, tendo realizado uma obra perfeita. Então esse é o primeiro aspecto da mesa. O outro aspecto é justamente, irmãos, essa parte. Anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. E isso pressupõe o quê? Isso pressupõe que o nosso Senhor está vivo e de que Ele retornará a segunda vez. Então, por um lado, o anúncio da sua morte, por outro lado, o anúncio da sua segunda vinda. Irmãos, quando nós nos reunimos ao redor da mesa, nós nos reunimos ao redor de um Senhor que vive. E certos estamos de que o Senhor voltará segunda vez. Independente do momento que isso vai acontecer, é certo para nós de que nós vamos vê-lo face a face. Essa é a certeza, essa é a expectativa, e nada deveria ofuscar o brilho dessa esperança nos nossos corações. Então nós vamos ver que algumas coisas acontecendo acabam ofuscando, né? Nós vamos perdendo o desejo pela vinda do Senhor. Nós falamos um maranata de boca, mas que não é realidade no nosso coração. Nós falamos um maranata, mas na verdade o sentimento é: Senhor, demora um pouquinho ainda, porque eu tenho isso e isso ainda para realizar. Senhor, eu estou preocupado com isso aqui. Senhor, eu quero conquistar aquilo outro. Então nós vamos perdendo o desejo de ver o Senhor face a face. Então, irmãos, que o Senhor nos livre disso, que de fato esses momentos sirvam para mais do que trazer uma palavra a respeito dos últimos dias, mas para que de fato reavive o verdadeiro maranata no nosso coração. Sabe, o desejo pelo Senhor mesmo, de vê-lo. Porque, irmãos, nós estamos aqui ao redor da mesa. Por que nós estamos aqui? Por que celebramos a mesa? Será que nosso desejo é ver Cristo de uma maneira diferente? Será que nós desejamos que de fato, assim como Ele fez lá com os discípulos a caminho de Emaús, em Lucas 24, será que ao partir o pão nós queremos reconhecê-lo de uma maneira diferente? Será que quando você chega aqui domingo à noite para celebrar a mesa, é isso que você quer, irmão? Ou a mesa já não tem mais, já não mexe, sabe? Eu participo por participar, domingo à noite eu vou lá bater o ponto na mesa. Irmãos, nós estamos diante da presença do Senhor, nós estamos em comunhão com Ele, Ele é o anfitrião desse momento, é Ele quem parte o pão e nos dá nesse tempo. A dignidade desse momento foi dada por Ele a nós, não é porque nós temos dignidade, é porque Ele nos faz o convite, não é mesmo, irmãos? Então que esse tempo seja para isso. Então a necessidade da preparação. O apóstolo João vai dizer assim, 1 João capítulo 3, um texto tão conhecido, que nós o veremos tal como ele é, falando a respeito da segunda vinda. E ele diz assim, 1 João 3,3, se não me falha:
e a si mesmo se purifica todo o que tem nele essa esperança. Então, se de fato temos tido expectativa de ver o Senhor face a face, deve haver em nós uma resposta em preparação, em purificação, em separação, mesmo estando no mundo, mesmo participando dos afazeres do mundo. Nós podemos ser um povo separado exclusivamente do Senhor. Apocalipse capítulo 19, aquele momento da boda, das bodas do Cordeiro. Bem-aventurados aqueles que são chamados às bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou, porque foi-lhe dado vestir-se de linho finíssimo. Então, irmãos, será que quando o Senhor vier, Ele nos encontrará com vestimentas adequadas? Será que nós vamos estar com as vestes preparadas, prontas para o momento das bodas? É esse o foco do meu coração, estimular os irmãos para repensar a respeito disso, irmãos, da nossa preparação para ver o Senhor face a face. Então, eu não vou me deter em Mateus 24, 25 em divisões, pelo menos não nesse primeiro momento. Talvez eu cite algo, porque se os irmãos consultaram os comentaristas, eu vou só citar isso rapidamente, os irmãos vão ver que eles fazem divisões, né? Aquilo que é relacionado a Israel, aquilo que é relacionado à igreja e aquilo que é relacionado às nações, respondendo as 3 perguntas que nós encontramos aí no versículo 3. Você vê? Né? Talvez na mente dos discípulos, essa pergunta feita aqui foi uma pergunta só, mas na verdade o Senhor responde a eles com 3 respostas, né? Então nós não vamos fazer essa diferença. Eu quero o meu encargo, irmãos, é mostrar para os irmãos marcas do tempo do fim. Os irmãos vão ver que o Senhor não nos deixou às escuras. O que está acontecendo hoje, o cenário que nós estamos vendo hoje posto, eu não sei se o irmão está entendendo qual momento da história nós estamos vivendo. Eu não sei se os irmãos estão entendendo toda essa tensão que nos cerca. Eu não sei se os irmãos estão percebendo que há, sim, uma pressão tremenda na nossa mente, uma fadiga, um cansaço que não estava assim há alguns anos atrás. As coisas estão se intensificando. O dia parece estar passando uma velocidade absurda. Todas essas marcas que estão nos cercando são marcas intensificadas. Não é novo na história algumas coisas que eu vou falar aqui. Mas tudo isso foram ensaios que irão culminar no momento final. Porque a profecia bíblica, ela tem num primeiro momento um cumprimento imediato, certo? Assim como foi aqui, Jerusalém foi sitiada, ela foi tomada, né? O templo foi destruído e tudo mais. Então isso teve um cumprimento literal no ano 70. Mas irmãos, as marcas que estão aqui vai muito além do que aconteceu lá no ano 70. É isso que eu queria que os irmãos percebessem. As marcas que estão aqui, palavras do nosso Senhor Jesus, que nós temos que recordar, refletem de maneira precisa, absoluta, os dias que nós estamos vivendo. Irmãos, muitas vezes nós não compreendemos, ficamos perdidos, confusos, porque não conhecemos a palavra do Senhor adequadamente. E pior do que isso, não nos apegamos a ela, não é mesmo? Porque aquele que tem ido diante do Senhor tem compreendido muito bem, não está às escuras não, tenho certeza disso. Se você lê muito bem a sua Bíblia, você sabe para que rumo nós estamos caminhando. E sabe muito bem que apesar de muitas notícias falsas se levantar, há um caminho muito bem traçado pelo Senhor, certo? Então é isso que eu queria que os irmãos percebessem. Então, o título que eu vou dar para essa noite são Marcas Intensificadas dos Últimos Dias. Marcas intensificadas dos últimos dias. Nós vamos ver 7 marcas, porque eu não vou me deter muito nelas, então eu creio que vai dar para ver dentro do tempo que nós temos. Nós vamos ver 7 marcas, pelo menos aí, intensificadas nos últimos dias. A primeira marca dos nossos dias, veja se isso é verdade ou é mentira, irmãos. Primeira marca, está no capítulo 24, aí, verso 1 e 2. Vamos tentar colher algo espiritual aqui. Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando, quando se aproximaram dele os seus discípulos, para lhes mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E aqui eu queria chamar a atenção para aqui dar um título: Obras Religiosas. Eu queria colocar esse título para esse primeiro ponto: Obras Religiosas. Por que eu vou dizer isso? Mais do que o cumprimento literal, né? Nós estamos escolhendo algo espiritual aqui, princípios. Os discípulos, então, de alguma maneira, eles
chamaram a atenção do Senhor para aquele grande templo que havia lá na época, né? Templo esse já reconstruído algumas vezes na história. E agora esse templo aí, os discípulos chamam a atenção para ele, para a grandiosidade daquilo ali. E qual foi a resposta do Senhor? Vocês estão vendo tudo isso? Não vai ficar pedra sobre pedra. Isso se cumpriu literalmente no ano 70, quando Jerusalém foi tomada, incendiada. E olha como que a precisão da profecia do nosso Senhor, das palavras que ele disse aqui. Jerusalém foi tomada, eles atearam fogo em Jerusalém, inclusive no templo, lançaram chamas dentro do templo, aquilo pegou fogo. Aí o que aconteceu? O ouro, isso os historiadores, como por exemplo Flávio José vai dizer para nós, o ouro que havia no templo, ele derreteu devido ao calor e entrou por entre as frestas das pedras do templo. E para que eles pudessem recuperar esse ouro do templo, o que eles tinham que fazer? Eles tiveram que retirar pedra sobre pedra do templo, cumprindo literalmente, perfeitamente a profecia dada pelo nosso Senhor, de que não ficaria pedra sobre pedra. Mas será que há algo aqui para nós, quando nós pensamos nessas grandes construções, nessas obras, vamos dizer assim, para os nossos dias? Sim, irmão, eu também creio que há. Há muita coisa grandiosa sendo feita nos nossos dias. Obras religiosas enormes, grandes templos, grandes movimentos que atraem multidões, não é mesmo? Isso atrai, mas isso chama atenção. Nosso Senhor diz, por meio de Paulo, por meio do apóstolo Paulo em 1 Coríntios 3, de que naquele dia há algumas obras que são madeira, feno e palha, e que o dia, o fogo, as provará. E o que vai acontecer com todas essas obras, irmãos? Quando você passa madeira, feno e palha no fogo, o que acontece? Sobra o que, irmãos? Sobra nada. Irmãos, eu queria começar por aqui. Há um princípio para nós. Será que nós estamos sendo atraídos nos últimos dias, nesses dias que nós estamos vivendo, que são os dias da iminência da vinda do Senhor, nós estamos sendo atraídos por essas coisas grandiosas que estão ao nosso redor? Será que nós estamos olhando para essas, vamos dizer, construções, para essas obras religiosas, estamos chamando a atenção? Olha, Senhor, só pode ser do Senhor aquilo dali. Eu quero me envolver naquilo dali, eu quero fazer aquilo dali também, porque só pode ser obra do Senhor. E talvez a resposta que o Senhor está dando para nós é a mesma que Ele deu para os discípulos. Não vai ficar pedra sobre pedra disso que está sendo feito. Irmãos, tenhamos cuidado. Essa é uma das marcas dos últimos dias. Marcas de ativismo, marca de muita coisa sendo feita em nome do Senhor, mas que não o representa. Marca onde multidões estão sendo enganadas, levadas pela vista. Entende? Levado pela vista para essas coisas. E o Senhor tem dito que não vai ficar pedra sobre pedra nessas coisas. Agora, com o que nós temos nos envolvido? O que nós estamos procurando, irmãos? Será que nós vamos ser arrastados por essas coisas? Será que nós vamos ir no curso dos demais? E sim, irmãos, aqui quando falamos demais, não é mais só o mundo. Não é mais, irmãos. É tudo aquilo que também diz cenário religioso posto aí. Nós vamos ter muito cuidado com isso. Se nós estamos falando de uma preparação para a vinda do Senhor, a primeira coisa, tenhamos cuidado com envolvimentos em obras grandiosas. Prestemos bem atenção, onde está o Senhor? Essa pergunta feita por Jeremias no capítulo 2, onde está o Senhor? É isso que importa. Se há apenas 1, 2, 3, aonde o Senhor quer que nós estejamos, aí deve ser o lugar. Toma cuidado com aquilo que é mostrado à vista, para você não ser atraído por esse ouro reluzente, como havia no templo, que também distraíram os discípulos. Segunda marca, nós vamos chamar de engano. Engano. Olha o verso 4 primeiro. E ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Verso 11. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E também o verso 24. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios, para enganar, se possível, os próprios eleitos. Vede, olha o verso 25, que vô-lo tenho predito. Compreende, irmãos? Agora me diz uma coisa, se essa não é marca dos nossos dias também. Principalmente ocupando os púlpitos.
ocupando os púlpitos. Hoje, os púlpitos estão em falta de profetas, de pessoas que verdadeiramente não estão preocupadas em agradar homens. E esta palavra engano, um dos sentidos dela, essa palavra que aparece é engano, um dos sentidos dela é heresia, falsos ensinos que enganarão a muitos. Irmãos, falsos ensinos sempre existiram. Desde o princípio da igreja os falsos ensinos existiam, tanto que nós temos as epístolas combatendo esses falsos ensinos. Mas, irmãos, isso está intensificado nos dias que nós estamos vivendo. É criança no púlpito falando coisa de supostas visões de anjos e profecias que não existem, extra-bíblicas que não têm respaldo nenhum nas escrituras. É coaches no púlpito utilizando de técnicas de PNL, de técnicas de autoajuda para de alguma maneira massagear o ego das pessoas. Irmão, não está tratando com a raiz do problema. Isso é heresia, isso é engano e tem arrastado a muitos, talvez até mesmo alguns de nós. Isso tem entrado por meio de vídeos do YouTube, nós temos assistido talvez, no Instagram seguindo pessoas que não eram nem para ser nomeado no nosso meio, porque nós dizemos, são falsos profetas. Irmãos, aqui nós não estamos inventando nada, nós estamos analisando o cenário na luz das Escrituras, estamos dizendo, irmão, irmã, você quer se preparar para a vinda do Senhor? Toma cuidado com os enganos, com as heresias. E é muito interessante que a última menção dessa palavra, quando você procura ela no grego, você vai na última menção dela, ela ocorre em Apocalipse capítulo 20, verso 10. Depois você pode ler lá o contexto. Mas sabe como ela aparece lá? Ela aparece chamando o diabo de sedutor. Sedutor, presta atenção nisso. Então, sabe o que significa o engano? Significa sedução. Paulo, quando ele escreve a igreja da Galácia, aquela epístola aos Gálatas, ele vai dizer: ó insensatos, quem vos fascinou, quem vos enfeitiçou, quem vos seduziu, tendo Cristo sido exposto diante dos vossos olhos. Paulo havia pregado aquela igreja de uma maneira tremenda, aliás, com dores de parto, que ele vai dizer. Mas eles agora estavam sendo seduzidos por falsas heresias. Irmão, isso sempre vai nos rodear. Isso vai continuar vindo aos seus ouvidos. Preste atenção, se você quer estar bem vestido nos dias da vinda do Senhor, preste atenção com aquilo que você tem ouvido. Preste muita atenção com as seduções. Cuidado com essas pessoas, irmãos. Não leia qualquer coisa, não ouça qualquer coisa, não faça isso pelo bem da sua alma. Se nós estamos falando que o processo de salvação da sua alma é acolher a palavra, que palavra você tem acolhido? Toma muito cuidado com isso, cuidado com as vozes, são muitas, irmãos. Cuidado como você usa as ferramentas tecnológicas dos nossos dias, muito cuidado, dose, irmão, dose muito bem isso. E creio que a maioria de nós pecamos nisso, falhamos nisso. Ficamos mais tempo do que deveríamos, ouvimos e vemos coisas que não deveríamos fazer. Isso são marcas intensificadas dos últimos dias. E eu vou te dizer, vai piorar. Vai piorar, tá, irmãos? E o Senhor está dizendo aqui: vede que vô-lo tenho predito. Terceira marca dos nossos dias. Essa não é nada novo, só vou citar porque os irmãos vão ver que também está acontecendo também nos nossos dias. Capítulo 24, versos 6 a 8, diz assim: e certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras, vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém tudo isto é o princípio das dores. Qual que é essa terceira marca dos últimos dias? Guerras e rumores de guerras. Eu não sei se você acompanha alguma coisa das notícias, mas você vai ver que há uma tensão global mesmo, político-econômica, cercando a todos nós, né? Nós sabemos muito bem, inclusive o nosso país, né, está vivendo um momento bem delicado também. Isso não é novo, irmão. Guerras, rumores de guerra, você vai ouvir desde o princípio das coisas. Isso não é novo, mas isso está se intensificando. E isso vai atingir um ápice. Certo? Então, quando essas coisas começarem a acontecer de maneira mais intensa,
Fica tranquilo, já estava predito. Tá? E não só fique tranquilo, como fique feliz, porque você está certo de que a sua salvação está mais próxima do que no princípio, quando você creu. Vai alta a noite e vem chegando o dia. Então eu quero deixar essa marca aqui só para os irmãos entenderem. Não é nada novo que está acontecendo, não. Não precisa se assustar. O próprio Senhor diz. Não precisa se assustar. Quarta marca. Versos 9 e 10. Diz assim: Então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Até aí só, 9 e 10. A quarta marca então será perseguição por causa do nome de Cristo. Perseguição por causa do nome de Cristo. Aí você fala assim, mas irmão, aqui no nosso país nós temos liberdade religiosa, todo mundo pode fazer o que bem entende, pode adorar quem quiser e tudo mais, tem liberdade religiosa. Sim, isso é verdade, nós temos mesmo, irmãos. Mas essas perseguições, elas já estão existindo em âmbitos sutis para nós. Nós já temos visto uma guerra de valores tremenda no nosso país. Há uma perseguição sim para todo aquele que tenta se posicionar ao lado do que é correto. Estou nem falando ao nome do Senhor aqui, mas ao lado só do que tem valor, hoje já é motivo de grande guerra e perseguição no nosso país. Mas irmãos, essa questão da perseguição, ela também vai aumentar. E os irmãos vão perceber que isso vai se intensificar de uma maneira muito acelerada. Nós estamos vivendo agora não estamos vivendo um ano em um ano mais, irmãos. As coisas estão acontecendo de uma maneira muito mais acelerada. Então, se nós olhamos, por exemplo, o cumprimento profético, de 490 grandes profecias que temos na Bíblia, 470 já se cumpriram, das grandes profecias. Das que restam, nós não sabemos nem a ordem delas, mas sabemos de uma coisa, elas estão bem relacionadas e próximas. Então a velocidade com que as coisas vão acontecer agora, realmente, irmãos, é motivo de nós estarmos atentos. Não estou aqui colocando alarme nem medo em ninguém. Eu estou aqui numa perspectiva positiva. Irmãos, Maranata, o Senhor está vindo. Esta é a perspectiva que eu estou trabalhando com os irmãos. E todo dado que estou trazendo é para que os irmãos vejam, de fato, que nós estamos nesse momento. De que santos morreram e não viram as coisas que nós estamos vendo. Entende? E que se talvez tivessem visto, as coisas que nós estamos vendo agiriam de uma maneira muito diferente do que nós temos agido. Esse é o ponto que eu queria tocar com os irmãos. Entende? Então, essa questão da perseguição por conta do nome de Cristo, por causa do nome de Cristo, é uma perseguição, como disse, que não mais só virá do mundo, irmãos. Os nossos próprios ditos irmãos, porque nem tudo que diz há joio no meio do trigo, nós sabemos de toda essa relação, haverá perseguição, irmãos, até mesmo no cenário dito religioso. Se você hoje se posiciona de uma maneira mais próxima a Cristo, você vê que você já vai ouvir algumas falas de irmãos. Você não precisa ser tão radical assim não, mas pelo amor de Deus, isso aí você pode. Isso daí, tem nada a ver isso daí, são falas que você escuta na mínima coisa, certo? E aí a gente acolhe, não, realmente, isso daqui não tem nada a ver. Hoje eu já sou mais maduro do que eu era, hoje eu posso. Aí está o engano, irmão. Então, essa questão das perseguições, elas vão aumentar, sabe por quê, irmãos? Hebreus capítulo 12, verso 26, o Senhor diz assim: farei abalar novamente todas as coisas. E eu quero aplicar isso ao contexto da cristandade atual. Porque, irmãos, há muita imitação, há muita coisa falsa sendo dita cristã, há muita mistura de gente no seio cristão que não é cristão. E é necessário que essas coisas sejam abaladas para que apenas aquilo que é verdadeiro permaneça. É necessário, irmãos, que algumas perseguições venham. É necessário, porque quando elas vierem, irmãos, os escândalos começarão. Nós, como digo nós, o contexto evangélico, começaremos a encontrar em Cristo motivo de tropeço. Agora veja, irmãos, se esse ponto do escândalo não é uma coisa também evidente nos nossos dias. Quantos escândalos estão se levantando nos nossos dias? Quantos envolvendo líderes religiosos, pessoas de renome, que têm influência no nosso país?
até mesmo em contextos menores, irmãos, do nosso próprio convívio. Os escândalos estão aí e vão ficar cada vez mais evidentes. O Senhor, de alguma maneira, está sacudindo, porque o juízo deve começar pela casa de Deus. E o Senhor tem zelo, Ele tem ciúmes da sua casa. Ele tem, irmãos. E o juízo já está começando. E essas coisas vão se intensificar. Oh, irmãos, se por um momento, os irmãos entendessem de fato que o que nós estamos querendo fazer aqui não é encher a mente dos irmãos com informação. É uma questão de vida, é uma questão de realidade, é uma questão do próprio Senhor. Peça ao Senhor, peça, irmãos, revelação. Peça a Ele para que você veja o cenário que está diante dos seus olhos de maneira diferente. O que está por trás. O que está por trás desse esquema, desse sistema que está posto aí, tanto religioso como mundano. Veja que podridão, que sujeira. Isso não representa o nome do Senhor. O Senhor não está descansando como Ele descansava em Betânia. Ele não pode descansar nesses lugares. Mas muitas coisas são feitas nesses lugares. Agora, quem está fazendo essas coisas? Quem está fazendo esses sinais e prodígios? Quem? Vamos continuar, senão vamos prolongar muito. Mais 10 minutinhos vocês me concedem, irmão, só para eu terminar essas marcas aqui. Talvez eu nem gaste isso tudo. Quinta marca, verso 12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Essa é uma marca também dos nossos dias, irmãos. Nós vamos colocar multiplicação da iniquidade que gera esfriamento, como sendo a quinta marca. Multiplicação da iniquidade que gera esfriamentos. Irmãos, uma outra coisa que está evidente é o tal da iniquidade. Hoje tudo está muito escancarado, não é? As pessoas não querem ouvir mais de cruz, não querem mais ouvir de pecado, não querem mais ser confrontadas, não querem nada. Deixa eu viver minha vida, cuida você da sua. Eu vou lá, faço meu compromisso, vou para minha casa. Não há a si mesmo, se purifica, todo o que tem nele é essa esperança. Não há esse aspecto de separação para o Senhor. E essa multiplicação da iniquidade gera o que, irmãos? O esfriamento do amor. O amor pelo Senhor é esfriado e o amor uns pelos outros também é esfriado. Paulo já dizia, escrevendo a Timóteo, que nos últimos dias as pessoas seriam desafeiçoadas, sem afeição nenhuma, sem amor nenhum. Nós estamos vivendo, irmãos, o ápice disso na história, tá? Nós estamos vivendo isso. E isso, claro, acompanha todo o avanço que houve na sociedade, mas que de certa forma foi bem negativo. Então a multiplicação da iniquidade, irmãos, preste atenção, trate sério com o pecado, não se acomode em uma vida de pecado voluntário, não viva pecando e achando que está tudo certo, não durma abraçado com o pecado, confesse ao Senhor, peça perdão, vá diante dele, fale: Senhor, me purifica, trabalha a minha vida, eu sei que teu sangue me perdoou, mas eu também quero tua cruz me libertando de quem sou. Irmão, esteja num ambiente que não fale o que você quer ouvir, que fale o que você precisa ouvir, que te confronte, que fale de cruz. Hoje os púlpitos não falam mais de Cristo, não falam mais de cruz, não falam. Irmão, se você está ouvindo aqui, não acha que isso é normal. Se você for em outros ambientes, você vai ver que não falam de cruz. As pessoas estão vendendo itens no momento reunir. Elas tiram relógio, tênis e vendem isso, ao invés de estarem pregando Cristo. As pessoas estão prometendo prosperidade financeira ao invés de pregar Cristo, como se isso fosse alguma coisa. Isso não vale nada, isso é poeira, isso vai passar pelo fogo, irmão. Do que adianta tudo isso? As pessoas estão fazendo técnicas de regressão, de sei lá do que. Irmão, se livre disso. É de Cristo e da cruz que você precisa. É disso que você precisa. Acredite, é disso. Nós vamos rodear a vida toda procurando outras vazões, e está aí. Não vai mudar, o caminho é esse.
E nos últimos dias nós vamos ver que quase ninguém vai querer esse caminho. Então, multiplicação da iniquidade que gera esfriamento. Eu queria ir a 2 textos com os irmãos dentro desse ponto. 2 Coríntios capítulo 6. Dentro desse assunto da multiplicação da iniquidade que gera esfriamento, do amor no caso. 2 Coríntios capítulo 6, verso 14 em diante. Irmãos, o encargo é muito definido no meu coração para essa noite. Eu quero concluir, nós estamos caminhando já, eu sei que é o momento da mesa, mas realmente eu preciso depositar isso para os irmãos. Verso 14. Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos. Porquanto, que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? A mesma palavra que aparece lá. Olha o contexto que ela aparece. Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuários do Deus vivente, como Ele próprio diz: habitarei e andarei entre eles, serei seu Deus e eles serão meu povo. Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor, não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei, serei vosso Pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Irmãos, dentro desse assunto da multiplicação da iniquidade que gera o esfriamento do amor, eu quero dizer uma palavra para os irmãos: preste muita atenção com os relacionamentos, preste muita atenção, porque muitas vezes nós nos associamos com pessoas que potencializa essa multiplicação da iniquidade nas nossas vidas. Aqui está um caminho muito prático para os irmãos repensarem nos últimos dias. Hoje, a igreja, com um suposto slogan de conquistar o mundo, ganhar o mundo para Cristo, está se misturando demais. Já se perdeu e nem percebeu. Foi o mundo que conquistou esses que dizem que iriam conquistá-los. Toma cuidado com relacionamentos. Irmãos, coloque limites. Limites, até onde se envolver, até onde não se envolver. Preste atenção, diga não em algumas situações. Cuidado com os ambientes que vocês frequentam e que eu frequento, obviamente. Mais um texto, Tito, capítulo 2. Verso 11 a 15. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos, a mesma graça que salva é a graça que também educa, para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século, sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Dize essas coisas, porque já na época de Paulo, já havia alguns que não diziam mais essas coisas. Ou melhor, haviam poucos que diziam essas coisas. E Paulo diz para Tito: dize essas coisas, exorta e repreende também com toda a autoridade, ninguém te despreze. Então você tem um contraste da associação do crente com o incrédulo, que fala da iniquidade, do aumento da iniquidade, e aqui você tem um contraste com esse povo separado exclusivamente para o Senhor, certo? Vivendo no mundo, mas não agarrado ao mundo. Vivendo no mundo, mas não andando segundo os conceitos do mundo. Nós estamos importando conceitos, irmãos, do mundo para dentro das nossas casas, para a nossa maneira de viver. Nós estamos importando conceitos do mundo. A igreja é sal da terra e luz do mundo. Não é o mundo que deve ditar as regras da igreja. É a vida de Cristo na igreja que deve resplandecer no mundo. Preste atenção com relação a isso. Negue todo conceito que parece bonito, um sofisma, tem uma aparência, mas não é verdadeiro, não é bíblico. Cuidado na criação dos seus filhos, cuidado com relação à vida conjugal, conceitos mundanos que nós trazemos para dentro das nossas casas. Irmão, Satanás está fazendo um estrago com relação a isso.
Vamos seguir que nós não podemos parar. Sexta marca. Capítulo 24 de Mateus, pode retornar. Verso 15 a 18. Quando, pois, virdes o abominável da desolação que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lhe entenda, então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Quem estiver sobre o eirado, não desça a tirar de casa alguma coisa, e quem estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Como já disse, isso teve um cumprimento literal. Quem ouviu essas recomendações na época que Jerusalém foi sitiada, se livrou daquele momento. Os que não ouviram essa recomendação, o coração estava lá nessas coisas materiais, de alguma maneira eles queriam salvar algo, morreram, né? Mas eu quero tirar isso como um princípio para nós nos últimos dias. Eu quero chamar de um apego a coisas materiais. Um apego a coisas materiais. Irmãos, nunca a sociedade foi tão materialista como ela tem sido ultimamente. O povo sempre quer conquistar mais. O trabalho suga a nossa alma porque a gente quer mais coisas. O nosso coração está envolvido com coisas o tempo todo. Eu quero um carro melhor, eu quero isso melhor, eu quero aquilo melhor, e mais. Isto vai atrapalhar a nossa preparação para o encontro com o Senhor. Um apego às coisas materiais. Será que o nosso coração está em coisas materiais, irmãos? Será que você enxerga o seu trabalho como uma ferramenta de cooperação para o propósito de Deus? Ou como uma maneira de você conquistar algo mais que ainda está te faltando? Irmãos, é por isso que é citado aqui casa e campo, representando os bens que um homem possui. Tenhamos cuidado com relação a respeito da nossa relação com as coisas. Irmãos, há um irmão que já dizia assim: segure as coisas com mão leve. Não se apegue a elas. Hoje você pode ter, amanhã pode ser que o Senhor leve. Se o seu coração estiver firme naquilo dali, irmãos, se o sustento da sua fé, da sua caminhada com o Senhor estiver em alguma coisa, você vai titubear quando essas coisas forem tiradas. E se nós estamos falando de um cenário onde tudo está funilando realmente para dias difíceis, coisas certamente serão tocadas. Coisas. Hoje você pode ter, amanhã cedo nós podemos acordar com ninguém tendo nada. Nós não sabemos a instabilidade que nos cerca. Claro, tentamos ser responsáveis o mais possível. Mas, irmãos, nosso coração não deve estar em coisas. Por isso que o Senhor diz em Mateus 6, nós vamos caminhar para o último ponto. Mateus 6, o Senhor diz a respeito das riquezas: não podeis servir a Deus e às riquezas, porque você vai se devotar a um dos dois, ou ao Senhor ou às riquezas. Quem é o teu Senhor, irmã? Quem é o teu Senhor? E um irmão dá um exemplo muito simples, né? Ele diz assim: quando teu filho chega diante de você para dizer assim: pai, eu queria tal coisa. Veja, sobre coisas nós estamos falando, né? Eu queria tal coisa, o senhor pode me dar? Aí o pai responde assim: nós não temos dinheiro. Aí esse irmão diz assim: aquela criança, ela é ensinada que quem manda, quem faz e deixa de fazer é o dinheiro. O pai não diz: vamos orar, vamos pedir ao Senhor, se é o momento disso, meu filho. Papai vai orar e vai ver diante do Senhor isso. Você entende, irmãos? É uma coisa simples, mas geralmente nós colocamos o Senhor da nossa vida sendo o dinheiro. Então, mais um ponto. E o último ponto. Mateus 24, 24. Nós já lemos esse verso a respeito do engano, mas eu queria ler em outra perspectiva que vai complementar aquela. Verso 24. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando não apenas sinais, mas grandes sinais e prodígios, para enganar, se possível, os próprios eleitos. Vede que vou-lo tenho predito. Então você vê aí novamente falsos cristos e falsos profetas, mas agora no âmbito que eu queria ressaltar aqui, sinais e prodígios. Irmãos, se tem uma coisa, eu quero finalizar aqui, se tem uma coisa que vai enganar, já tem enganado e vai enganar mais, é a questão dos sinais e dos prodígios. O Senhor, ou melhor, Paulo, escrevendo à igreja de Corinto, em 2 Coríntios capítulo 11, ele vai dizer que o próprio Satanás, ele se transforma em anjo de luz. E ele vai dizer que Satanás possui os seus ministros.
Leia lá depois, 2 Coríntios capítulo 11. Irmãos, quantos desses ministros estão enganando por meio de sinais e prodígios, fazendo coisas na esfera em que Satanás tem domínio. E sabe o que é o pior, irmãos? Aqueles que estão nesse ambiente aplaudem achando que isso de fato é de Deus. Mas pode ser que seja obra do próprio Satanás, realizando coisas miraculosas no meio daquele povo, enganando, porque é um povo, e talvez nós estamos também em menor proporção nesse mesmo caminho, um povo guiado pela vista, um povo que quer ver coisas impressionantes. Olha, eu quero isso e aquilo, e a busca dos desejos de curar tal coisa, buscar tal milagre e aquilo. Então vai de encontro, irmãos, e esses vêm oferecendo justamente essa bandeja. Então, marca dos nossos últimos dias também, sinais e prodígios com vistas a enganar. Tudo isso, irmãos, que estou falando aqui, não é novo na história, mas vai ficar mais intenso. E eu termino dizendo, se nós queremos nos preparar para o encontro com o Senhor, se queremos manter viva a esperança da vinda do Senhor, se sabemos que de fato, e sabemos, irmãos, que essa mesa que hoje ceiamos, ela será um dia ceada com o próprio Senhor, pessoalmente, Ele estará conosco. Se essa é a nossa esperança, irmãos, vamos orar sobre esses pontos. Vamos orar. Eu creio que o Senhor não trouxe isso à toa. Eu tinha uma outra perspectiva, o Senhor me parou e falou para eu abordar dessa forma aqui. Dessa forma prática, maneira simples e prática, para os irmãos entenderem o cenário que está posto diante de nós. E tudo isso porque, irmãos, nós queremos estar desimpedidos. Nós queremos nos encontrar de pé no dia da vinda do nosso Senhor. E nós não precisamos nos esconder envergonhados naquele dia. Possa o Senhor encontrar isso em nós. Vamos orar e depois seguimos no momento da mesa. Pai, bendito é o Senhor, obrigado por essa palavra, Senhor. Obrigado pela paciência dos meus irmãos em me permitir seguir um pouquinho mais nessa noite. Tu sabes, Senhor, que havia esse encargo claro no meu coração e eu queria muito poder expressar isso para os irmãos. E obviamente, Senhor, eu creio que esse é um encargo do Teu próprio coração a nós. Então, Senhor, continue a falar conosco. Esses pontos que o Senhor trouxe para nós nessa noite, certamente são situações que nós estamos passando como assembleia local aqui nesse lugar. O Senhor é aquele que passeia no meio dos candeeiros, que conhece a situação de cada igreja. O Senhor conhece muito melhor do que todos nós, Senhor. Então nós confiamos nisso, confiamos na Tua palavra profética, palavra essa que não nos deixa, Senhor, perdidos. Aqueles que o Senhor tem encontrado o coração que o ama, a esses o Senhor tem revelado os seus segredos. O Senhor não tem nos deixado, Senhor, perdidos, confusos. Há diante de nós um caminho muito claro e definido, Senhor. E nós te agradecemos por isso, Senhor. Restabelece, Senhor, as mãos descaídas e os joelhos que têm estado trôpegos, Senhor. Que nós possamos, de fato, nos restabelecer prontos, firmes, Senhor, aguardando Tua vinda. Não nos deixe deslizar, Senhor, nesse momento tão importante, Senhor. Que nós possamos estar atentos, vigilantes, perseverantes, ansiando pelo Senhor. Em nome de Jesus eu oro, Senhor. Amém. Amém.